Olá, tudo bem com você? Sou Hernani Freitas e quero falar um pouquinho com você sobre a história do Brasil agora, né? Muitas vezes nós conhecemos outras as histórias da Europa, a história dos Estados Unidos, de outros países, e nós esquecemos da nossa própria história, da história da nossa independência, da história do nosso Brasil. Então vamos falar um pouquinho de história do Brasil, né? Um pouquinho da nossa história, um pouquinho do que nós vivemos, do que nós passamos, até para poder compreender a atualidade, para compreender o Brasil como um todo, né? O Brasil tem a Revolução Francesa de 1789, ela vai influenciar um pouquinho, principalmente nas revoluções, nas independências das colônias da América Latina, né? Do Haiti, da Argentina, da Venezuela, dos países aqui circunvizinhos ao nosso, né? O Brasil vai ser um dos últimos países a ter a sua independência, né? A deixar de ser uma colônia de Portugal, né? Em 1789 acontece então essa mudança com a Revolução Francesa, onde o povo toma as rédeas da situação, né? Então a tomada da Bastilha vai ser aí o principal momento dessa Revolução Francesa, em que as pessoas colocam fora, né, os presos políticos lá da França absolutista, né? Os líderes girondinos da primeira fase da Revolução, eles vão ter uma alternância no poder entre girondinos, jacobinos, e depois lá em 1804 nós vamos ter, vai aparecer o Napoleão Bonaparte, a pessoa do Napoleão Bonaparte, né? E a França vai surgir como uma grande potência, era o que o Napoleão queria, que a França se tornasse uma grande potência. E Napoleão vai se tornar um dos caras mais poderosos da Europa, né? Dos caras mais conhecidos. E Napoleão era o cara, viu? Napoleão, então, tem uma briga muito grande com a Inglaterra, porque a Inglaterra era a potência da época, como é hoje os Estados Unidos e a China, que está despontando, né? Em 1806, então, para impedir os negócios ingleses, Napoleão vai decretar, então, um bloqueio continental. Por que eu estou dizendo esse bloqueio continental? Esse bloqueio continental vai favorecer o Brasil. Desculpa aí. Como sim, professor, vai favorecer o Brasil? Vai favorecer o Brasil, porque Portugal devia, né, tinha comércio com a Inglaterra, Portugal tinha comércio com a Inglaterra, tinha aí dívidas com a Inglaterra, Dom João VI, que estava assumindo o governo aí no lugar da sua mãe, Dona Maria I, conhecido como Dona Maria I a Louca, né? Ele não tem como se desvencilhar da Inglaterra, mas também ele não tem condições de enfrentar o exército do Coronel Junot, do general Junot, desculpa, do general Junot francês, e enfrentar Napoleão Bonaparte. Então já existia uma ideia de que os portugueses, já tinha uma ideia anterior de que os portugueses podiam vir para a sua colônia mais próspera, né? Fugir, transferir a corte para o Brasil. Então, os portugueses eles vão desrespeitar esse bloqueio continental. O que seria esse bloqueio continental? Bloqueio continental seria todos os países que tiverem comércio com a Inglaterra seriam punidos ou invadidos pelos exércitos da França, o exército francês e Napoleão Bonaparte. Então, com medo de enfrentar a situação, Dom João VI vai ver aí uma proposta dos ingleses e vão fugir, vão vir para o Brasil. Vão sair de Portugal em novembro de 1807, né? E chegar em janeiro de 1808 na cidade de Salvador, posteriormente no Rio de Janeiro. Esse bloqueio continental ele vai favorecer o Brasil deixa de ser uma colônia e passa a ser a sede do Império de Portugal e Algarves, né? E enquanto
a Inglaterra não vai perder o seu comércio, vai ter as suas vantagens comerciais com relação ao Brasil. E vai ter muita vantagem, mais vantagem do que os outros países, não é verdade? A corte portuguesa, ela vai vir com mais ou menos alguns navios, muitos navios, né, mais ou menos é, algumas milhares de pessoas, também vai pegar todo o aparato administrativo, tudo, e vai vir para o Brasil, né? Então, isso vai fazer com que o Brasil cresça. Então, ó, a chegada da família real portuguesa no Brasil em 1808 vai dar início ao processo de independência, e esse período que nós vamos chamar de período joanino, né? O período que vai de 1808 até 1821. Então, Dom João permanece até 1821 no Brasil, quando ele é convocado na chamada Revolução do Porto, ou Revolução Liberal do Porto, em 1820. Em 1816, desculpa, gente, Dona Maria I vai falecer aqui no Brasil, e aí Dom João VI vai ser coroado Dom João VI aqui no Brasil, aqui no Rio de Janeiro, né? Quais vai ser as primeiras mudanças de Dom João VI? O Dom João VI vai chegar no Brasil, uma das suas primeiras mudanças vai ser é, a abertura dos portos às nações amigas. É lógico que vai ser providencial para o Brasil vai crescer, porque até então o Brasil podia fazer comércio somente com a metrópole, somente com Portugal, né? E a partir desse momento o Brasil passa a fazer comércio com todas as nações que são amigas de Portugal, né? Amigas de Portugal. Então, os brasileiros, só que os ingleses vão ter uma vantagem. Enquanto os outros países vão pagar 24%, 25% de impostos sobre as mercadorias e tal, os ingleses vão pagar 15%. Então, os produtos ingleses vão ficar mais baratos, já que na Inglaterra estava acontecendo lá na Inglaterra estava acontecendo a Revolução Industrial, né? A Revolução Industrial vai começar mais ou menos em 1720, por aí. Deixa eu mudar aqui o slide. Opa! Então, essas imagens que vocês estão vendo, provavelmente do porto de Salvador, né? Salvador, na Bahia. Dom João, ao chegar, ele vai passar primeiro em Salvador e depois ele vai para o Rio de Janeiro. Então, Dom João vai ser responsável pela criação e implantação de diversas coisas no Brasil. Por exemplo, academias militares, instituições culturais. Até então, a vida cultural do Brasil se resumia às igrejas, celebrações religiosas, né? Dom João vai criar a Academia Militar da Marinha e Hospitalar, vai criar 2 escolas de medicina. Isso tudo para agradar a corte, viu, gente? Nada para agradar o povo brasileiro. Vai criar o Jardim Botânico, a Biblioteca Real, a imprensa régia, né? Porque onde o rei está, o governante está, tem que ter imprensa para convocar, para distribuir as decisões, as leis que vai mudar, né? Academia de Belas Artes e principalmente o Banco do Brasil. Todo mundo acredita que o banco mais antigo é a Caixa Econômica, mas na verdade é o Banco do Brasil, né? Dom João vai promover, gente, nada mais, nada menos que a vinda de artistas ao Brasil, né? Vai destacar aí a missão artística francesa entregada por pintores como Jean-Baptiste Debré e muitos outros. O Debré vai fazer várias imagens do Brasil, vai ficar famosa, e hoje as artes do Debré, as suas pinturas são pinturas caríssimas, né? Estão espalhadas pelo Brasil e espalhadas aí nos melhores museus, não só do Brasil, mas de fora do Brasil também. Em 1820, os comerciantes da cidade do Porto vão liderar aí a revolta conhecida como Revolta Liberal do Porto, né? Os revoltosos, eles vão dizer o seguinte para Dom João: ou Dom João volta para Portugal, ou então nós vamos escolher um outro rei para que governe Portugal, né? Dom João foi protelando até o máximo que ele pudesse, porque Dom João não queria ir embora do Brasil, mas ele vai regressar a Portugal no dia 26 de abril de 1821,
de 1821. Olha aí a missão francesa, né? Aquela que eu acabei de falar para vocês. Então, quando vai nascer, então, o Império Brasileiro, né? Então, os brasileiros tinham um pouquinho de medo de que o Brasil voltasse a ser uma colônia. E era justamente isso que os portugueses queriam, né? Então, eles vão pressionar Dom Pedro. Vão pressionar Dom Pedro. Dom João VI volta para Portugal e deixa aí o príncipe regente, seu filho Pedro de Alcântara, né? Pedro de Alcântara como regente do trono brasileiro. Então, no dia 9 de janeiro de 1822, no dia do Fico, dia conhecido dia do Fico, porque os brasileiros vão pressionar Dom Pedro e dizer para Dom Pedro vai assumir o Brasil, vai ficar aqui no Brasil, ou vai obedecer às ordens da corte portuguesa de voltar para Portugal e nós retomamos uma colônia novamente. Aí Dom Pedro pensou bem, né? Dom Pedro pensou bem e disse assim: bom, meu pai é o rei de Portugal, eu serei imperador do Brasil, então vai ficar na família, né? Se eu não ficar, ou se eu não assumir o governo brasileiro, certamente eles colocarão outro. Então eu vou dizer ao povo que fica, né? Então, depois de muito ser pressionado, ele diz a seguinte frase, né? Como é para o bem de todos e felicidade da nação, diga ao povo que eu fico. Então esse dia ficou conhecido como o dia do fico, né? O dia do fico. Então nasce aí é, o Brasil. Nasce aí a proclamação do Brasil, né? Aqui está a proclamação da República, mas ainda não é a proclamação da República, tá? Esse slide aqui é a proclamação da República, não está certo esses dizeres aqui, não. Então, Dom Pedro vai, deixa eu retomar aqui, os membros da corte vão continuar fazendo esse teretetê danado. Opa! E Dom Pedro decidiu romper os laços com Portugal. No dia 7 de setembro de 1822 foi proclamada a independência do Brasil. Ali está falando de república, mas não é uma república, é um império, né? A República do Brasil. Então, ao regressar, Dom Pedro só vai assumir mesmo que ele vai ter essa gritar a independência em São Paulo, que ele estava fazendo a viagem, né? Vai ser lá as margens do Rio Piranga, tem aquele quadro bonito do Pedro Américo, mas é que lá é um pouquinho de fantasia para ficar mais bonito, né? Dom Pedro vai receber aí o comunicado da princesa, agora imperatriz Leopoldina, e ele vai assinar, né, assinar o papel, e depois só vai ter essas pompas, a cerimônia, no dia 1º de dezembro de 1822. Né? Então, a primeira Constituição, o país, para nascer no país, tem que ter uma Constituição, a Constituição ainda era a Constituição de Portugal, então vai ser convocada uma Assembleia Constituinte, na qual predominava a elite agrária. Tem lá a chamada que o pessoal fala Constituição da Mandioca, né? Que é a Constituição da Mandioca eles vão fazer lá, determinar lá quem tivesse uma produção de mandioca e tal, participaria da Assembleia Constituinte, né? Então, como houve divergência nessa Assembleia Constituinte, foi feita, né? Surgiu aí o Congresso bicameral, né, legislativo, a divisão em 3 poderes, legislativo, executivo e judiciário, mas legislativo bicameral, que seria a Câmara dos Deputados e Senadores. Mas numa noite chamada Noite da Agonia, dia 11 para o dia 12 de novembro de 1823, essa Constituição foi dissolvida por Dom Pedro I, e Dom Pedro I vai convocar um grupo ali de sua inteira confiança e vai fazer uma nova Constituição, a Constituição de 1824. Vai ficar da mesma forma, mas ele vai criar aí um quarto poder, que é o chamado poder moderador. Não existe em lugar nenhum, somente aqui no Brasil, né? Somente aqui no Brasil, e esse poder moderador vai ficar na mão do imperador, esse poder moderador vai controlar todos os outros poderes, né? Então, ó, de uso exclusivo do imperador. O voto era censitário, ou seja, apenas 2% da população podia votar, né?
então não muda muita coisa, fica mesmo ali naquela elite. Regime monárquico hereditário, quer dizer, de pai para filhos, né? Parlamento bicameral, que seria Câmara dos Deputados e Senadores, regime padroado, o Estado ligado à Igreja, a religião oficial à Igreja Católica, e o imperador vai nomear os presidentes das províncias, ou seja, nós conhecemos hoje como governador de Estado, né? Então, isso aí é um pouquinho da da independência do Brasil, para entender um pouquinho melhor, né, a independência do Brasil, mas existe outros vídeos, outras coisas que você pode aprofundar mais, desculpa, você pode aprofundar um pouquinho mais aí nessa aventura de aprender história, tá bom? Curte aí o meu canal, se inscreva aí e faça os seus comentários e bora lá aprender história. Aprender é muito bom, nós estamos precisando, viu? Porque tá complicado. Grande abraço para você.